Olá, pessoas. Olá. Às vezes a gente passa por tanta tribulação, não é? Do lado de cá, assim, coisas que nos entristece, nos, nos causa muito, muito mal naquela hora. Aí você pensa que é o fim, né? Muitas das vezes a gente pensa mesmo. Pensa em desistir, largar tudo. Vem as setas malignas, né? Vem pessoas usadas também do inimigo. Pra quê? Você não merece isso. E te causa tão sofrimento. Até que você vai ser sincero com Deus, né? No seu quartinho de oração. E aí a gente percebe que a nossa oração, às vezes, parece que está de bronze, parece que está, assim, acontecendo nada. Parece que Deus virou as costas, né? Tipo, como Jesus lá na cruz, parece que não aconteceu nada. O clamor não surte efeito, não é mágica, né? A gente gosta muito de ser iludido, né? A gente gosta muito de naquela falsa sensação de que tá tudo magicamente. Não precisa ouvir os tambores, os rumores, só que não. Passa o tempo, a gente vai vendo ali as coisas não acontecendo na hora que a gente quer. E algumas vezes, para algumas pessoas, é imediato a resposta. Mas o que acontece para todos que clamam a Deus é o consolo. Isso, quando a gente clama por auxílio, por socorro, por consolo, a gente alcança. Isso é inevitável. Eu nunca vi ninguém que se derramou na presença de Deus, assim, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, e não teve pelo menos o consolo do Espírito Santo. Sabe, se levanta totalmente, assim, ainda baqueado, né? Fisicamente, mas a sua alma colocou a esperança em Deus. E aí, a gente vai passando por aquelas provações que ninguém vê. E também não vou falar, né? Muitas das vezes não vou falar abertamente para todo mundo, principalmente nas redes sociais, das coisas que acontecem. Que realmente, porque acredito que essas coisas a gente tem que falar olhando no olho, conhecendo as pessoas, para poder elas te conhecerem também, né? Mas de forma bem superficial, as tribulações. E o que aconteceu foi, passei por um tempo difícil esses dias, um tempo atrás, uns meses atrás, muito difícil. E aí você vê causando sofrimento, até que o próprio Deus se revela na palavra dele, nos mostrando que ele nos prova, nos moe, nos fere, como diz na palavra dele, ele nos fere, ele causa a ferida, mas também é ele que cura a ferida. E a gente vai vendo cada dia mais, né? Que Deus prova que ele ama, disciplina que ele ama. Às vezes a gente só precisa entender que o sofrimento talvez seja Deus te provando. Assim, colocando em você uma responsabilidade a mais, para ver o que está dentro do seu coração, sondando o seu coração, né? Não é mesmo? Às vezes a gente colocar ídolos e condições para servir a Deus. Ídolos porque às vezes a gente está ali focado só em uma coisa. E sem aquela coisa a gente não vive. E circunstâncias que
faz a gente querer largar tudo, né? Porque não tá do nosso jeito. A gente coloca esse lugar também da nossa maneira. E aí a gente tem que lembrar muito bem da palavra de Deus. É ela que dá a esperança. É ela que dá o socorro bem presente na hora da angústia. É a palavra de Deus que na hora que você tá assim, ó, quero que traga a lembrança, a memória, tudo que me dá esperança. A sua esperança deve estar no Senhor. E nessas horas difíceis é nesse momento que você clama por Ele e obtém o socorro dele, do Espírito Santo. Então, a gente vai passando por essas situações, e tendo força de Deus, tendo a força do próprio Deus, para aguentar e lembrar que a gente não vive pelas vistas, a gente vive por fé. O justo vive por fé. Que um dia a gente vai lá assim, nossa, valeu a pena. Passei por tudo isso, mas valeu a pena. Está valendo a pena. Quantas orações o Senhor responde, não é mesmo? Que a gente também passou por muitas das coisas, ainda até para algumas pessoas mais difíceis. E nas coisas mais frágeis, elas não estão aguentando, estão largando tudo, estão desistindo de tudo. E sucumbindo, né? Mas nesse dia de hoje, quero te lembrar disso. Não desista. Não desista. Tenha fé em Deus. Coloque o Senhor como primeiro na sua vida. O primeiro do Senhor, sabe? O único Deus como primeiro. E aí as demais coisas o Senhor acrescenta. Lembrando que o tempo é dele, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo dessa terra, debaixo do sol. Então, se não é no tempo, continue firme. O tempo é dele. E as coisas cooperam para o seu bem, o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, sossega seu coraçãozinho, né? Continue fazendo a boa obra que o Senhor colocou nas suas mãos, com muita alegria, sabe? Para a glória dele. Que as outras pessoas ao seu redor testem. Eu sei que essas pessoas que hoje zombam, muitas das vezes, né? Quando a gente fala de algumas coisas, tem gente que zomba, tem gente que desacredita, e tá tudo bem, isso é normal. Até se fosse o contrário, talvez você também, né, zombaria ou falava, nossa, fulano, não, jamais pensaria. Quantas vezes a gente não dá, né, valor às pessoas que estão ao nosso redor também? Então, acho que faz parte dos relacionamentos que a gente tem com as pessoas, também da gente não desacreditar em algumas coisas. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. É isso que eu tenho para dizer hoje para vocês. Para você. O Senhor prometeu. Quando Ele promete, Ele cumpre. Pastor César, vou contar uma história que aconteceu comigo, pelo menos mais recente, que foi ontem. Por exemplo, eu tinha feito uma oração a Deus, e a oração eu falava, Senhor, e eu ainda falei, além de falar com o Senhor, eu falei para umas pessoas, eu disse assim, eu vou para lá e com fé em Jesus, eu vou nessa consulta e vou sair de lá com tudo, assim, com pré-exames de cirurgia, com os valores para se preparar, né? Então, e foi do jeitinho o melhor. E aí,
do jeito que eu tinha orado a Deus, assim, e a forma que conduziu tudo para irmos, porque, assim, foi a terceira tentativa de ir para a consulta. Dessa última vez, foi tão abençoado, assim, de uma forma, assim, foi conduzido mesmo pelo próprio Deus, assim, todas as coisas cooperaram, sabe? Todas as coisas. E dizer que Deus é maravilhoso. As tribulações nos preparam para alcançar esses milagres, sabe? E eu vou dizer que quando Deus faz, Ele nos traz alegria, né? E nosso rosto fica cheio de alegria. E aí, é isso. Espero que tenha te ajudado a também a pensar, a refletir no cuidado, no zelo do amor de Deus para conosco, mesmo que não mereçamos, mesmo que, sabe, a gente é esse bichinho obstinado, um coração assim endurecido muitas das vezes, a gente critica o coleguinha, mas a gente age do mesmo jeito. Então, alguns mais, outros menos, alguns já passou por outra fase, né? Porque tem isso também. A gente vai amadurecendo, a gente vê, cada vez que a gente vai amadurecendo em Cristo, a gente tem outras lutas, e as lutas não são pequenas, são maiores, que outras pessoas não aguentariam, mas é porque não está no mesmo nível, entende? E a gente tem que ter paciência com isso. E essa paciência adquirida com isso, com essas vivências no Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, muitas coisas que a gente passou do lado de cá. Mas é possível. Porque a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando a gente coloca a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus no lugar certo, os atributos dele mesmo, com ele mesmo, sabe? Quando a gente reconhece as qualidades de Deus na nossa vida, quantas vezes Deus nos livrou, nos livra de coisas muito piores. Muito piores. Quando a gente volta para trás, esse é o verdadeiro olhar para trás, sabe? Quando a gente vê quando a providência de Deus nunca falhou na nossa vida, na nossa casa. Então não sejamos ingratos, que a gente venhamos cada dia mais nos tornar com o coração mais quebrantado, um coração mais agradecido a Deus, porque isso sim é que vai fazer com que a gente passe as tribulações lembrando dessas coisas que a gente aconteceu atrás, sabe? E Deus é bom. Deus sempre vai ser bom. Sempre vai ser bom. Né? Então, nesse sábado, você diga à sua alma: Deus é bom. Que todo Israel diga: Deus é bom. Que você diga, fale seu nome. Eu, Irenesiane, digo que Deus é bom. E que você diga: Deus é bom. Todos digam: Deus é bom. Porque realmente Deus é bom. Deus ama e cuida da gente infinitamente mais do que pensamos.